mais uma live. Obrigado aí a vocês que estão aguardando. 2 minutos de atraso, algumas questões de internet aqui, mas foram resolvidas. Obrigado vocês aí, reorbeiros e reorbeiras, por mais uma vez estar aqui comigo. Hoje eu vou trazer um grande fera aí, um PhD. Primeira vez que eu trago um PhD para falar comigo aqui nesse Instagram. Dr. Braulio, deixa eu chamar ele aqui, ver se ele já está, para a gente começar o nosso bate-papo. Porque hoje vocês estão aqui. Aqui é Reorbeiro Raiz. Hoje é para quem trabalha em prefeitura, para prefeitos, gestores. Então já manda aí para alguém que você acha que tem interesse. Nós vamos falar sobre planejamento territorial. Isso aí. Braulio, como é que tá aí? Tá me ouvindo? Tudo bem, doutor Fernando? Tudo Tá me vendo certo? também? Estou te vendo, estou te ouvindo bem. Por favor, né? Aí eu fico até envergonhado. É por Eu já vou respeito, né? Os colegas advogados aí. Não, de maneira alguma. Dispenso e eu vou direto aqui também. Peço aí que desconsidere, eu vou direto no nome, tá? No Braulio. Maravilha. Eu não estou te vendo aqui não, mas de qualquer forma você está aí me vendo, está me ouvindo bem? Perfeitamente. Você também está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Não estou te vendo, mas às vezes tem algum bug aqui, mas está tranquilo. Vamos para cima, tá? Maravilha. Ô, Braulio, primeira coisa, né, eu não posso deixar de te agradecer por você aceitar o meu convite. Uma figura tão ilustre aí, trazer um tema tão relevante para a gente. E obrigado mesmo por aceitar o convite. Ontem nós batemos um papo para alinhar algumas coisas em relação a essa live, né? Nós já nos conhecemos pessoalmente, poucas vezes, mas nós já nos encontramos. E sabia aí da sua capacidade técnica, você como um professor, né? E com certeza vai agregar muito aí para a gente. Então fica aqui o meu agradecimento, tá? Eu que agradeço, Fernando. Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer e uma honra estar colaborando, estar passando conhecimento, né? Nesse dia emblemático que é o Dia do Professor, né? Pois é, eu ia falar isso aqui agora. Meus parabéns, viu? Muito Parabéns. obrigado. E estendo também a todos os professores que estejam aí nos assistindo. É isso aí. Para quem não me conhece aqui, eu vou me apresentar rapidamente, né? Porque o currículo aí do Braulio é extenso, então eu vou só falar aqui de forma rápida. Mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Fernando Guedes, eu sou advogado imobiliário, mas hoje eu sou um reurbeiro, né? Eu atuo especificamente com regularização de imóveis e mais especificamente ainda em reurb. Presto consultoria para empresas, também prefeitura, e atuo hoje o meu tempo 100% em regularização fundiária. Então, cada dia que passa, busco aprender cada vez mais. Quem me segue aqui já tem algum tempo, né? Sabe que eu estou sempre aí buscando informação e o meu trabalho aqui, o que eu tenho, o meu intuito de fazer essas lives, de estar aqui no Instagram, é trazer outros colegas, não só advogados também, mas outros profissionais, para que atuem com o REURB e comecem a entender o que é, ver que a coisa realmente tem jeito de ser feita e também para a gente se aperfeiçoar cada dia mais. Braulio, por favor, se apresente aí e faça aí as suas honrarias aí. Comece aí a falar, por favor. Tá certo, Fernando. Bom, eu sou o professor Braulio Magalhães Fonseca, eu atuo já há 14 anos na área de docência de ensino superior, né, para os cursos aí de engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de minas, arquitetura e urbanismo, né? Mas de uns anos para cá eu tenho concentrado minhas atividades de docência, né, nos cursos de arquitetura e urbanismo, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu também conciliei minha carreira, né, acadêmica a uma carreira muito focada também, voltada também ao mercado, né? Antes de me tornar professor, eu era consultor de alguns empreendimentos na área de mineração, hidroenergia, logística. E nessa experiência profissional, tanto acadêmica na docência quanto no mercado, né, a gente sempre tinha, né, se deparava com os municípios, né, porque de fato vivemos nos municípios, os empreendimentos eles acontecem nos municípios, né? Então a lida com o planejamento territorial, com o ordenamento territorial, forças de ofício, né, mesmo quando não ainda atuava, né, na frente do planejamento nos municípios, sempre batia a minha porta, porque por um estudo ambiental para licenciar um empreendimento, você envolve com ordenamento e planejamento territorial, né? Num plano de manejo, você está envolvido com isso. Qualquer empreendimento, né, você precisa
está sempre voltando-se para as leis territoriais do município, né? Então, enfim, depois fui fazer meu doutorado, né, sobre planejamento territorial com foco em cidades pequenas e médias, né, principalmente municípios mineradores. Eu estudei o estudo de caso ali de São Gonçalo do Rio Abaixo, onde fica lá a mina de Brucutu, né, da Vale, mas o meu foco não é apenas, né, municípios mineradores, né? Tive também diversas experiências com outros municípios de diversos tamanhos, né, tipologias. Já representei a universidade no Conselho Consultivo da Frente Nacional de Prefeitos, na organização de alguns eventos da frente. Tive outras experiências também em cidades, né, de maior porte. Muito bom, Braulio. Estão vendo aí que hoje promete, né? Temos muito. Eu acho que vai ser até curto o tempo aqui, mas enfim, vamos lá. Fazer Ô, mais Braulio, um, para né? começar, é isso aí. Já você viu ali que eu te mandei um áudio hoje, já temos um tema para a próxima, né? Sim, sim. Mas enfim, vamos começar aqui para a gente já desmistificar essa questão aí, que desse tal de ordenamento territorial, né? Inclusive, a gente, na hora que foi montar ali o texto em relação ao título da live, né? Eu coloquei ordenamento urbano, e você até me corrigiu aí para ficar um pouco mais abrangente, colocar ordenamento territorial, que nós estamos falando aí de tanto urbano quanto rural também. Então, vamos começar aí direto no ponto de que tal de ordenamento territorial é esse? Vamos falar um pouquinho disso aí, por gentileza. Maravilha, Fernando. Vamos lá, né? Então, na literatura a gente vai ver esses dois termos, né? E os gestores municipais vão começar a lidar com isso, né? Ordenamento territorial, planejamento territorial. Quando a gente fala ordenamento territorial, nós estamos falando em algo do tempo presente, né? Vou dar um exemplo. A gente faz ordenamento territorial quando eu vou fazer uma ação para controlar o fluxo de veículos e de pessoas quando estou tendo um evento na cidade, né? Então, eu estou ali, de fato, naquele momento, no tempo presente, né, de forma estratégica, concatenando ações para resolver uma determinada situação anômala ou excepcional no meu território. Então, eu estou falando de ordenamento territorial. O planejamento territorial é quando eu, olhando para o passado, considerando a situação presente, eu vou projetar o futuro. Então, quando eu falo de planejamento territorial, né, é quando eu estou sempre olhando para o futuro, né? Então, a gente tem um momento agora interessante, com uma série de prefeitos que vão assumir novos mandatos, né? E para além dos 4 anos do seu mandato, eles precisam pensar o município, a cidade, né, de forma planejada. Então, daí o termo planejamento territorial. E como você muito bem colocou, né, a gente tinha pensado antes no termo ordenamento ou planejamento urbano, né, e a minha ideia é falar do ordenamento ou planejamento territorial, porque nós precisamos, né, abarcar, nós precisamos considerar nas estratégias de ordenamento e planejamento todo um território, né? Ou seja, o urbano e o rural. Inclusive, era clássico, né? Há uns tempos atrás, quando o município ia fazer o plano diretor, era sempre o plano diretor é o urbano, né? Sempre focado no urbano, né? O estatuto, né? A lei federal, né? Que é o Estatuto das Cidades, né? Inclusive fala das cidades. As cidades a gente, né, nos remete ao urbano, né? Mas o território ou o município, né? Ele envolve o urbano e o rural, e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre isso. Legal. E aí, quando a gente, ontem até nós conversamos, né, sobre a live aqui, foi muito esclarecedor, até para mim também. Então, só para que o pessoal aí um pouco mais leigo, né, para encaixar aí essas questões. Quando a gente fala em ordenamento territorial, a gente está falando numa ordem, né, claro, específica ali daquele determinado território, e urbano, não só urbano, sendo também rural, né? Uma coisa importante também, que a gente conversou isso ontem, né? Você falou aqui na questão do planejamento, né? Que é um olhar para frente, né? Entendo eu, que é como você aqui também explicou. E uma outra coisa também que eu acho interessante, que nós conversamos também sobre isso, é o quê? Que eu queria registrar aqui. Existem umas situações também em relação, por exemplo, a uma cidade pequena, né? E o prefeito ali que quer, vamos dizer, pequeno ou grande, enfim, mas que o prefeito quer fazer um direcionamento. O que ele pensa para a cidade nos próximos anos, né? O que ele pensa, por exemplo, em relação ao futuro da cidade? Ele quer que tenha uma atração de empresas, ele quer que tenha uma atração de novos negócios, por exemplo, startups,
ele tem, por exemplo, ele planeja que a cidade, né, dele, entre aspas, né, faça ali um planejamento para que tenha um corredor verde, por exemplo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, sobre nesse olhar, primeiro da gente entender, né, de você como que trabalha especificamente nessa área, primeiro esse diálogo com o município, e aí vamos falar no gestor, né, municipal, prefeito ou prefeita, para entender ali aonde ele está hoje e aonde ele quer chegar, porque às vezes, né, uma falta de um estudo aprofundado pode levar a cidade, ou então uma falta de conversa pode levar a cidade, aquele município, para um outro destino que não seria o que agradaria aí ao prefeito. Então, por isso que seria importante essa conversa com o gestor, não é isso mesmo? Exato, Fernando. Excelente né, para a gente já começar dessa forma, porque a gente vê nesse momento agora, né, deve estar passando pela cabeça de vários prefeitos, eu preciso colocar o meu plano de governo, né, em prática. Né? E dentro de um plano, existem diversas ações que vão culminar em projetos. Então, tem uma diferença, né, bem marcante entre plano e projeto, que é semelhante às diferenças entre ordenamento e planejamento. Né? Projeto é algo para você executar hoje, né, ou ao longo do tempo, né, e o plano você vai concatenar aquelas ações ao longo do tempo e não necessariamente você vai ver o resultado hoje. Né? Então, para os prefeitos que estão começando, pensando, por exemplo, em estruturar no seu município um distrito industrial, né? Não é só chegar e descaracterizar uma área e fazer um decreto-lei ou uma lei específica criando aquele distrito industrial. Né? O caminho mais comum é esse, né? É o caminho Exatamente, o caminho mais comum. o caminho mais simples e mais comum. Né? Exato, o caminho mais comum é esse, né? Tem um novo parcelamento do solo, eu tenho uma visão muito pontual de projeto, então o que eu preciso fazer? Eu vou pensar aqui num novo parcelamento para o meu município. Então eu vou ali, levo para o Poder Legislativo apreciar um projeto que vai descaracterizar uma determinada área e caracterizá-la como um perímetro de expansão urbana para receber um novo parcelamento ou para que essa área seja enquadrada como um distrito industrial. Né? Então, quando a estratégia vai por aí, né, a probabilidade de dar errado é muito grande. E a probabilidade dos órgãos de controle, aqui eu estou falando principalmente do Ministério Público, ficar em cima, né, é muito grande. Por quê? Pelo simples fato de não estar seguindo o rito do artigo 42B do Estatuto das Cidades. Né? O artigo 42B do Estatuto das Cidades é muito claro quando ele pede, né, estudos territoriais, você de fato fazer aquela alteração de forma justificada, né, de forma embasada em diagnóstico territorial, para aí sim a proposta, uma vez o diagnóstico sendo claro e permitindo, né, ou seja, eu quero construir um distrito industrial no meu município, mas quais as variáveis explicam a melhor área para ter um distrito industrial? Talvez a necessidade, né? Porque talvez até não tem uma viabilidade naquele município, talvez, né? Exatamente. Então, Fernando, é muito importante o município que tenha a cultura de fazer planejamento com base em dados. Tá? E aí não é uma questão apenas acadêmica e técnica. Né? Porque quando você convence pela técnica, quando você mostra, eu estou cruzando, eu cruzei, essa cruzei uma série de variáveis que explicam a importância ou por que esse lugar é o melhor lugar para ter um distrito industrial. Né? Por exemplo, uma área onde eu tenho um custo ambiental baixo de licenciamento ambiental, porque o investidor ele não quer ter um grande custo. Né? Uma área onde já tem uma malha viária de capilaridade, de mobilidade, para escoamento de eventuais, né, produtos e serviços que vão envolver um distrito industrial e produção. Né? A distância de áreas residenciais para eu não criar conflito no meu território. Isso é muito importante. Só para dar um exemplo, né, de como a gente faz essa estratégia de escolha do distrito industrial. Né? E isso tudo amarrado no planejamento. Então, por isso, o mais indicado é que seja feito, de fato, uma emenda, né, uma complementação ao plano diretor, ou até mesmo, né, se o município tiver, de fato, já no momento de revisar o seu plano diretor, né, ele pode fazer uma estruturação, ou seja, um distrito industrial ele pode mexer com todo um território, com todo o município. Então, por que não fazer uma revisão geral do plano diretor e aí sim fazer conversar essa estrutura do distrito industrial com a área urbana central, com eventuais distritos, com outras áreas. Né? Quando você fomenta um distrito industrial, você também fomenta novos parcelamentos de terra
próximo, porque as pessoas vão querer, às vezes, morar perto do trabalho, e não necessariamente os terrenos próximos de um distrito industrial vão ser aptos a novos parcelamentos para fins residenciais. Então, a gente precisa, de fato, ter uma visão do planejamento baseado em dados. Aí você consegue provar por A mais B, né? Provar por A mais B que aquele distrito industrial está alocado ali, ele tem uma relação com o resto do zoneamento do município e tem uma forma de explicar, ou seja, eu tenho lastro na realidade e no território. Né? Depois a gente pode até falar de alguns exemplos, principalmente um exemplo que a gente teve... Deixa eu te cortar aqui, que eu já sei desse exemplo aí, a gente vai falar sobre ele. Mas Vamos só deixa eu dar só um parêntese aqui. O tal desse plano diretor, né, que você tanto está falando aí, nós sabemos da obrigatoriedade a partir de 20 mil habitantes, né, da cidade. Porém, temos algumas exceções também, como a gente sabe, né, em relação a direcionamento para turismo, enfim. Fala um pouquinho só dessa questão, porque às vezes fica muito assim, né, a pessoa, né, o gestor, enfim, está numa cidade pequena e acha, não precisa de... Isso é só para os grandes, né, não é para mim. Fala um pouquinho disso aí, por favor. Fernando, as exceções, né? Perfeito. Eu vou dar um exemplo muito claro sobre essa questão. Né? Na verdade, a lei, né, o Estatuto das Cidades, ele vai dizer que os municípios acima de 20 mil habitantes precisam ter plano diretor. Né? Municípios abaixo de 20 mil habitantes, mas que sejam históricos, de interesse turístico, algum empreendimento de grande relevância, como, por exemplo, mineração, né? Necessitam de plano diretor. Nesse exato momento, eu estou trabalhando lá com o município de São Tomé das Letras, que não tem 20 mil habitantes, mas é turístico. Em um único evento no município, ele chega a praticamente dobrar a população dentro da cidade. Né? Numa cidade... Está lá no 41, né? Estou até conferindo aqui no Estatuto da Cidade, no artigo 41, né? As exceções. Sim, exato. Né? Então, tem essa exigência, né? Tem essa orientação, né? Mas mais do que isso, né? Assim como a questão de boas práticas, né? Boas práticas de gestão. Não necessariamente, sabe aquilo que né, os seus pais, né, tem a criança, né, nós estamos aí na semana, né, da criança, né, tem aquilo que o pai orienta, mas tem aquilo que também o bom senso, que a criança vai pegando com a maturidade, ela vai ficando mais velha, uma criança de 12 anos tem uma noção, uma criança de 5 não tem. Né? Ou seja, aquilo que não necessariamente sou obrigado, mas é interessante fazer. Por isso que eu sempre oriento os prefeitos que eu converso, né, que mesmo seu município não tendo 20 mil habitantes, né, faça o seu planejamento, porque isso não é só para cumprir tabela de uma legislação. Né? Isso é para atrair investimento para o seu município, é para deixar a sua casa organizada, a sua casa arrumada. É como se fosse um comércio. Aquele comércio que está ali, está tudo bagunçado, as prateleiras, você não vai atrair as pessoas. Né? Então, você não vai atrair investimento para o seu município. Os órgãos de fomento não vão querer te emprestar dinheiro, os bancos de financiamento não vão querer te emprestar dinheiro para você fazer uma obra pública importante porque você é desorganizado. Então, não necessariamente você tem que fazer só porque você é obrigado por lei. Né? É bom senso, é boa prática de gestão, é essa cultura que a gente está precisando, de fato, implementar nos municípios. Eu estou vendo, né, bons gestores e eu estou vendo, né, pessoas com uma mentalidade, de fato, de fazer diferente, de não fazer só aquilo que está... Obviamente, a gente tem que fazer o que está escrito, né? Eu sou totalmente pró-legalidade, a gente tem que, né, seguir o que está escrito, mas podemos fazer além, né? Podemos fazer além e podemos fazer além do que está escrito na legislação. Legislação. Por isso que é sempre bom esse bate-papo, como eu te falei, né? Em relação aos gestores. Eu não sei se você quer entrar já naquela questão do exemplo prático, né, que você tem para falar para a gente. Sim. Eu acho que já seria interessante. Depois a gente vai falar só um pouquinho encaixar a REURB no meio dessa nossa conversa aqui. Mas eu queria que você, então, falasse, aquela hora eu te cortei, mas a gente acabou emendando em outro assunto, que teve um município, né, como nós conversamos, que você presenciou lá uma situação que é muito comum em vários municípios, né? Aquela famosa coxa de retalhos, no sentido de que a pessoa vai lá, entra com pedido de parcelamento do solo, né, baseado na 6766, faz lá um loteamento em determinada área do município. E aí vem uma outra aprovação em uma determinada área, outra aqui, outra ali, e fica aquela, desculpa o termo, mas aquela bagunça geral, né? Aquela coxa de retalhos, literalmente, e não há aquele entrosamento, aquela junção ali, pensando no ordenamento territorial, que é o nosso tema aqui. E aí eu queria que você falasse daquele exemplo, né, que nós conversamos aí, em relação especificamente disso e até os desdobramentos que aconteceu, né, depois que você
começou a atuar lá no município e descobriu que a coisa realmente se complicou um pouco mais. Perfeito, Fernando. Vamos lá. São dois exemplos que eu vou dar aqui agora, né, que eu pude trabalhar diretamente, né, ali no sul de Minas, né. O primeiro exemplo, né, em pleno período de pandemia, né, nós fomos fazer a revisão do plano diretor do município de Camanducaia, né, e naquele momento eu observava que alguns processos de revisão, elaboração de planos diretores estavam sendo embargados por parte dos órgãos de controle, alegando, né, estarmos nessa questão da pandemia. Eu, obviamente, né, dentro ali do município, da comarca de Camanducaia, fui conversar com o promotor da comarca na época, inclusive até mesmo o juiz da comarca me recebeu para uma reunião, para uma audiência, estava até de férias, foi muito solícito, né, e me recebeu, fizemos uma audiência ali online, né, uma reunião online, né, e todos me encorajaram a seguir no processo, porque o município estava de fato necessitado desse ordenamento, desse planejamento territorial. Quando nós chegamos em Camanducaia, rodando a cidade em alguns lugares, né, o prefeito teve que fazer uma estratégia de ordenamento e de marketing que foi a seguinte, né, em alguns parcelamentos ilegais e irregulares, o prefeito teve que colocar uma placa mesmo, não compre lote aqui, parcelamento clandestino. Ou seja, não restou outra alternativa para eles, não fazer isso. A coisa estava, de fato, saindo do controle, né? Não sei se todos aqui estão nos ouvindo, nos assistindo, têm noção, tá, gente? Um dos maiores problemas da atualidade, problemas territoriais da atualidade, chama-se parcelamento ilegal de terras em área rural, né? E com a pandemia, isso cresceu exponencialmente. Muito. E todo mundo tem um pedacinho de terra para descansar, né? Seja para a primeira moradia ou para descanso, né? Para lazer. Exatamente. E o caso de Camanducaia é muito emblemático, porque nós estamos falando de um município estrategicamente localizado, né, a 2 horas dos 2 maiores aeroportos, né, dentro dos 5 maiores certamente da América Latina. Estou falando do Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Então, exatamente a 2 horas. 2 horas de Guarulhos, 2 horas de Campinas, com um distrito turístico que está crescendo muito, que era Monte Verde. Então, ou seja, eu tenho um território atrativo, eu tenho paisagens bonitas, eu tenho uma instância climática. Isso faz o quê? Eu vou atrair pessoas. Estou próximo de um dos maiores, né, centros de comerciais e de pessoas, né, da América Latina, que é São Paulo, né? Então, eu estou ali muito próximo do centro de São Paulo e tenho atrativos em meu território que, de fato, chamam a atenção das pessoas. Então, esse foi o cenário quando nós chegamos lá. E fomos trabalhar no município, né, de modo a organizar e a planejar isso. E Camanducaia fica ali, é muito próximo também de Extrema, que é uma potência na área industrial logística, e até então, naquele momento, Camanducaia não era, né? Então, nós fomos trabalhar no zoneamento ao longo da Fernão Dias, para criar algumas estratégias de zoneamento, para, de fato, legislar sobre aqueles territórios. Margem de rodovia, na maioria dos municípios, é simplesmente uma área rural, que fica ali quando ela não está ocupada, né? Então, nós fomos planejar, pensar para frente, levar um uso nobre. Nós fizemos um cinturão de zoneamento industrial logístico ao longo da Fernão Dias, né? Para, basicamente, Camanducaia conseguir fazer e seguir aquele modelo de Extrema, né? Claro, também por força, né, os próprios gestores nessa estratégia de atração de investimentos foram atrás, mas apresentando o município planejado, né? Recentemente, viu até uma notícia que eles estão lá conseguindo atrair um condomínio industrial, um condomínio logístico, né, um investimento de 80 milhões no município, né? Isso é o que acontece quando a gente tem, né, um município do bem planejado, né? E aí sobre Monte Verde, né? Exato. E sobre Monte Verde, dispensa apresentação, né? Monte Verde eu falo que é uma mini Gramado, né? Mas com toda a característica específica, né? Com toda uma cultura, né? Com toda uma história que surgiu ali em torno de uma personalidade, que é o senhor Werner, né? Enfim, ele, né, ajudou a criar, e o pessoal cuida muito bem ali do distrito de Monte Verde, tem uma comunidade que estrutura muito bem o distrito, tem cabeças pensantes ali, muito importantes, e isso ajuda muito. É uma prova que, quando você tem pessoas pensando pró-território e pró-sociedade, a coisa acontece, né? Um outro caso que também chamou muito a minha atenção, Fernando, foi nessa ocasião, ali o município de Camanducaia, ele está dentro, né, da grande bacia do Rio Grande, né? E naquela ocasião eu pude ter contato com um promotor que coordena as promotorias de meio ambiente ali da bacia do Rio Grande,
e ele me convidou para entender e estar envolvido com o caso do município de Iguapé, né? Então, tinha um TAC, um termo de ajustamento de conduta, firmado entre o Ministério Público, né, a Promotoria de Meio Ambiente ali da Bacia do Rio Grande e o município, né, e eles precisavam resolver uma situação de mais de 3 dezenas de empreendimentos imobiliários irregulares no município. Mais de E aí 30. eu bato na tecla. Mais de 30. Mais de 30 empreendimentos Olha só. imobiliários com problema. E detalhe, o que chamou atenção ali, um problema de rito também, né? Ou seja, essa história do artigo 42B do Estatuto da Cidade. Inclusive, se tiver algum prefeito me ouvindo aqui agora, que nunca esteve na gestão, nunca esteve à frente do executivo, pega o Estatuto da Cidade, pega o artigo 42B e entenda aquilo e introjete na sua cabeça. Porque não é só você pensar, eu quero fazer, eu vou executar agora. Existe um rito que precisa ser seguido e esse rito está descrito em detalhes ali, né? Ou seja, a lei ela faz com que, ela pede com que o gestor faça, ela não cerceia, ela não impede, não é uma intromissão de poderes nesse caso, né? O MP ele orienta que siga aquele rito, né? E os municípios simplesmente não seguem. Eu tenho um empreendimento aqui, eu vou lá, eu crio um perímetro de expansão urbana, basicamente do tamanho do empreendimento. Eu faço basicamente uma coisa sob demanda. Aí eu tenho um outro empreendimento aqui, eu vou lá, crio um perímetro de expansão urbana para aquele empreendimento. E vou criando perímetros, e eles não têm, né, não é pensado interconexão entre eles, não é pensado sobre fluxo de pessoas, aí infraestruturas básicas, iluminação, abastecimento de água, coleta de esgoto, segurança, né, porque eu vou sob demanda daquele projeto. Eu não penso o território como um todo, né? E esse era o caso ali em Iguapé. Por isso que uma das propostas do TAC era faça, né, o plano diretor do município. Eu estava ali na qualidade de coordenador técnico de todo o processo, né? Um processo que foi conduzido muito bem pelos promotores, né, que tinha toda uma confiança na nossa equipe técnica, né? E assim fizemos, né? E até para a nossa surpresa, né, mais de 90% dos empreendimentos avaliados à luz do território ali, eles estavam, de fato, no lugar adequado, no lugar correto. Ou seja, o problema, né, um dos problemas mesmo, de fato, foi a questão do rito de não ter observado o artigo 42B. Né? E aí, depois que o processo todo começou, né, a gente né, nós estamos aqui para falar de ordenamento territorial, né, e não do direito né, administrativo e penal, né, mas acabou que né, o próprio gestor, né, depois, enfim, entrou o pessoal do GAECO e né, vocês podem pesquisar aí na internet o que aconteceu lá, porque de um fio que começou territorial, eles encontraram outros fios que foram puxando. Né? Então, ou seja, a falta de observação de um rito que já estava escrito numa lei de 2001, que é o Estatuto da Cidade, né, provocou toda uma situação, né, que foi acaba que engessa o território. Ou seja, um território lindo, maravilhoso, né, é a maior extensão do Lago de Furnas que o município tem, né, está em Iguapé. Né, a gente fala de Furnas, né, todo mundo lembra primeiro de Capitólio, né, mas a maior extensão do Lago de Furnas está dentro do território de Iguapé. Né, e, de fato, né, hoje, pelo menos, nós conseguimos entregar e aprovar, né, um plano diretor que vai, de fato, dar sustentação para o território para os próximos anos, se for bem aplicado, se for bem, né, administrado. Né? Eu costumo dizer o seguinte, Fernando, a gente pode chamar os melhores planejadores, né, do planeta. Né? Eu posso chamar o melhor planejador, né, a exemplo de um professor da Universidade de Harvard, né, que é o professor Carl Steinitz, que já teve com a gente aqui no Brasil algumas oportunidades, aqui na UFMG. Ele desenvolveu um método que eu trabalhei no doutorado, que é o geodesign. Ou seja, quando você vai fazer um planejamento, primeiro você pensa o geo, que é a área, que é o território, e depois você traz o design, que é o projeto. Ou seja, qual que é a lógica, né, que o Carl Steinitz defende? Primeiro você entende as situações, as particularidades daquele território, aquela sociedade, e aí sim, uma vez entendido,
você vai trazer um projeto, ou você vai construir um projeto de baixo para cima com aquela comunidade que, de fato, abrace as realidades, as particularidades daquele território. E não, né, eu sei o que é melhor para o seu território, chego lá e enfio um projeto de cima para baixo. Essa era já passou no planejamento urbano, né? Então, a minha orientadora de doutorado, a professora Ana Clara Mourão, que nesse exato momento está lá ministrando uma disciplina na Universidade de Bolonha, na Itália, né? Ela falou o seguinte: nós estamos deixando de ser planejadores autorais, estamos passando a ser decodificadores da vontade coletiva. Ou seja, não adianta nada eu, Braulio, chegar no município e falar: eu sou doutor, eu sei o que é melhor para vocês. Não, a gente tem que construir de baixo para cima. A gente tem que construir com aquela comunidade e principalmente com aquele território, Fernando, porque dependendo da geotecnia, dependendo da declividade, da quantidade de vegetação, né, de uma cavidade, que você se deparou com esse problema, né? Às vezes o terreno tem uma cavidade, tem pormenores ambientais que não necessariamente o que serve, por exemplo, para São Gonçalo de Abaixo vai servir para Confins. São municípios totalmente diferentes. O que serve para Parauapebas, no Pará, não é o que vai servir para Chapecó, em Santa Catarina. Por quê? Porque são territórios diferentes, com sociedades diferentes, um histórico de ocupação do território diferente e todas as variáveis ambientais também diferentes, né? E nós, por muito tempo, nós passamos por essa moda, né, de pegar um projeto que deu certo numa cidade e tentar encaixar numa outra cidade. E nós vimos isso, inclusive, nos planos diretores, né? Passou-se poucos anos depois da Estatuto da Cidade, nós começávamos a ver, né, um copia e cola de planos, como se o plano diretor de um município servisse para o outro, né? Ou seja, e aí parece óbvio, né? Então, assim, precisou de alguém lá na Universidade de Harvard escrever um livro sobre um assunto, né, que é, né, se você for avaliar a essência, é muito óbvio que locais, territórios diferentes precisam de atenção diferente e de métodos diferentes, porque tem elementos, né, de fato distintos. Né? Legal. Então, essa foi uma... Perdão. Desculpa. Pode terminar. Desculpa. Enfim, e essa é a lógica com a qual a gente trabalha hoje. Então, quando nós fomos para o município de Iguapé, nós fizemos análises específicas para entender aquele território. Né? Eu costumo muito, Fernando, até se puder, se me dá licença, eu vou replicar aqui até uma explanação que eu sempre faço nas audiências públicas de chamamento dos planos diretores. Quando a gente está começando um plano diretor no município, né, a gente precisa, de fato, se fazer entender. Né? A gente precisa ser muito claro, muito didático. Então, eu uso analogia com a medicina. Né? Se você chega num médico, ele só abaixa a cabeça, ele está te vendo pela primeira vez, ele abaixa a cabeça, faz a sua receita e te entrega, é a mesma coisa de eu chegar no seu município com uma minuta, com o projeto de lei na sua mão, está aqui, ó. Seu plano diretor está aqui, pronto. É a mesma coisa. Espera lá, como é que você tem uma minuta de uma lei de uso e ocupação do solo, de um plano diretor? Como é que você tem um zoneamento pronto aqui para mim? Se você não estudou a minha vegetação, a minha geotecnia, a minha topografia, o meu relevo, declividade, mobilidade, a sociedade, as relações entre elas, se você não fez uma série de análises espaciais, temporais, se você não voltou pelo menos 40 anos no passado, se você não fez nenhuma projeção para frente, se você não fez a hierarquização viária e não está trabalhando com dados de qualidade. Né? Então, ou seja, isso era muito comum. Tá? Isso era muito comum. Então, quando eu chego na primeira audiência pública, eu faço essa analogia com a medicina. Primeiro, a primeira audiência pública é como se eu estivesse ali no médico fazendo um check-up. Eu faço uma consulta, o que o médico vai te pedir? Ele vai te pedir uma bateria de exames. E nós entramos para dentro do município, ficamos 12 meses ali, fazendo uma bateria de exames territoriais, sociais, econômicos, né, ambientais, para depois, quando, né, integraliza-se 6 meses de projeto, a gente vem com o diagnóstico. A gente vem com o resultado desses exames e vamos construir junto com as pessoas, na verdade, né, o diagnóstico, ao longo das oficinas. Então, por exemplo, quando você volta com o médico com aquela bateria de exames pronto, é ali que ele vai pegar cada exame e vai discutir com você. Ó, realmente, a sua glicose está alta aqui. Exatamente, você tem um desvio na coluna. Então, ele vai te passar uma série de mecanismos, né, uma série de indicadores, indicações, ali, diretrizes, para você atenuar aqueles efeitos. A mesma coisa no plano diretor. Quando a gente diagnostica um município, né, o que é o projeto de lei? É essa receita. É o receituário. Às vezes vai ter que ter um remédio pesado para aquele momento, né, que é o ordenamento territorial, que vai ter que ser tomado agora, o remédio pesado, amargo.
E, às vezes, você vai ter que colocar o exercício físico na sua vida, cortar açúcar, cortar isso, e daqui no caso de nós, né, humanos, daqui a 1 ano voltar no check-up, no caso do município, né, pela lei, daqui a 10 anos. Né? Só que, da mesma forma como nós, né, se eu tiver um problema, se eu fiz um check-up em janeiro, se eu tiver um problema aqui hoje, eu vou ao médico, eu não vou esperar janeiro do ano que vem para ir ao médico. O artigo 42B, olha ele aqui de novo, o artigo 42B garante isso para o gestor municipal. O plano diretor é para ser revisado de 10 em 10 anos. Mas caso aconteça algo no município que seja de fato relevante e tenha implicações no território, eu posso fazer uma revisão, um estudo específico e fazer uma alteração pontual no plano diretor. Então, por exemplo, o município de Boa Esperança, que eu também coordenei a revisão do plano diretor. O plano diretor foi aprovado ali em dezembro de 2020 e depois de 2020 nós já fizemos intervenções pontuais ali por 2 vezes. Agora, e não completou, né? Ou seja, nós não estamos em 2030. E por que fizemos isso? Porque o gestor lá teve a consciência, olha, se eu vou propor uma alteração aqui no município, então isso vai implicar, vai ter reflexo no meu território, então eu preciso seguir um rito, né? Não é só para eu não ter problema com o Ministério Público, é para de fato fazer a coisa certa da maneira correta, boa prática de gestão. E, por tabela, né, também cumprir uma questão legal. Legal. Só frisar aqui 2 questões, né? Primeiro que essas questões que você falou, inclusive nome de cidade, nós já falamos sobre isso, e são dados públicos, né? Está aí na internet, não tem nenhum problema a gente comentar. Sim, não. Uma outra coisa também isso. Uma outra coisa também que eu achei interessante, que exatamente o que você falou, essa questão que é um tema hoje tão atual aí nas bancas, né? Nas salas de mestrado, doutorado, enfim, essa questão do geodesign, né? Vem exatamente de encontro ao que eu falei lá no início, né? Que o prefeito, a gente tem que conversar ali com o prefeito em relação a entender o município, o que é e para onde quer levar. E aí você veio e encaixou exatamente essa questão do geodesign aí, que não só com o gestor, né? Mas conversar com a cidade como um todo, não é mesmo? Então isso aí foi muito interessante. Que hoje, o que a gente tem que entender é que planejamento territorial, planejamento urbano, que a gente está falando aqui, tanto urbano quanto rural, não é mais aquela utopia, né? Não é uma questão de, não, essa coisa não vai. A gente vê realmente que é uma questão muito mais atual do que a gente imagina, que pode trazer um bom planejamento, trazer para aquele gestor ali municipal grandes benefícios, inclusive financeiros para o município, né? E levar a cidade dele para outro patamar e também evitar problemas jurídicos aí, ou até outros problemas mais graves, né? Então, realmente, essa questão de planejamento não é só utópica, não. Ela já é uma realidade há algum tempo. Então, todos aí têm que ficar atentos em relação a isso. Exatamente. Né? E é tanto uma realidade, Fernando, que eu até gostaria de até parabenizar algumas associações de município que estão muito atentas a isso. Né? Então, recentemente, eu fui convidado pelo Instituto Paulo Ziolkowski, né? Que Paulo Ziolkowski é ligado à Confederação Nacional dos Municípios. Né? Então, agora, no final do mês, eu vou estar lá em Nova Petrópolis falando para os novos prefeitos gaúchos, né? Os prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul. Né? E o tema da palestra que eles pediram para dar é exatamente, né, o plano diretor como um instrumento de atração de investimentos. Olha né? só. E aí, quando a gente fala de atração de investimentos, né, as pessoas pensam, eu estou olhando só para o lado das empresas e dos empresários. Né? Né? Se você olha para o lado das empresas e dos empresários, você está olhando para o lado de toda a sociedade, porque o empresário ele vai produzir riqueza, ele vai gerar emprego, ele vai de fato fazer uma transformação territorial e social. Né? Mas não é apenas uma vertente, porque um município, né, totalmente bagunçado, um município sem uma organização, sem um ordenamento, ele não vai atrair investimento, só que ele vai ser também ruim para quem está morando ali. Né? Ele vai ser ruim para o munícipe. Né? Então, nesse exato momento, quantas pessoas não estão residindo em alguns municípios e não conseguem pegar um empréstimo bancário, não conseguem acessar uma linha de crédito, porque, por exemplo, não estão numa área legitimada, legalizada, né? Para fazer, então, um link com o assunto, né? Que você é tão entendido, né? Então, e atua, né? Que é a regularização fundiária, né?
Imagina, né? Imagina bem. Quando eu falo de atração de investimento, quando eu tenho, né, o seu José, a dona Maria, o seu Francisco, ali né, no rincão do município, que vai fazer vai aumentar a sua casa, vai construir mais um quarto, ele vai movimentar a microeconomia local, a economia real. E se ele não tem a possibilidade de pegar um recurso para fazer isso, porque ele está numa área que ele está num limbo jurídico e territorial, porque ele não existe, né? Ele não está registrado, ele não tem o documento de propriedade, você está de fato, né? Você está de fato impedindo que a economia movimente, né? Ou seja, você está em alguma medida, em alguma escala, deixando de atrair investimento. Então veja bem que o assunto da atração de investimento, ele vai desde do pequeno, né? Ele vai desde da economia em escala de bairro até a atração de um grande investimento. Como, por exemplo, um outro caso que é público e notório de conhecimento de todo mundo, o caso da Heineken lá em Pedro Leopoldo. Né? Eu falo muito com os meus alunos. Lá, né? Ela não foi para lá. Não foi para lá. Né? Ela acabou com a cidade do sul de Minas, né? Ela foi para Passos, no sul de Minas, né? Mas teve um desgaste muito grande, né? E, enfim, tem o time do negócio, né, Fernando? Né? No mundo dos negócios... Claro, todo empreendimento, todo negócio tem o tempo certo, né? Tem o time, exatamente, né? Exatamente. No mundo dos negócios e na gestão territorial também tem o time das coisas. Então, perdeu-se esse time, porque você não pode esperar. Então, ou seja, mais uma vez, né, a importância de você ter um território planejado e estruturado. Sabe por quê? Eu, às vezes, em trabalho de campo ou em aula para os meus alunos de arquitetura e urbanismo, eu falo que não precisava ter perdido aquele investimento. Tá? Por quê? Nesse exato momento, né? se eu abrir um mapa com algumas variáveis aqui do ICMBio, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que reúne alguns dados sobre áreas de cavidade, né? Um ambiente kárstico, carbonático, de rochas carbonáticas, ele vai ter cavidade, caverna, né? Sítios arqueológicos, isso é inerente daquele ambiente. Então, assim como um município minerador, mineração de ferro, ele precisa se preparar em relação ao abastecimento de água. Um município que está num ambiente de rocha carbonática, ele precisa se preparar a eventualmente ser conduzido para fora de áreas de formação de dolina, de cavernas, que o solo pode de fato solapar. Né? E eu sou capaz de indicar N áreas ali em Pedro Leopoldo, por exemplo, que eu poderia, né, ter a instalação de uma indústria, de uma cervejaria como a Heineken, sem nenhum problema. Só que depois que o problema acontece, bate lá, aí volta, aí teve problema, aí você tem um desgaste para a marca, né? Aí já entrou o CEO da empresa, já teve um desgaste para a marca, não, para a gente não dá mais. Entre aspas, perder tempo, né? Ele vai falar, não, ok, eu vou para outro, ele não vai esperar esse tempo todo, né? E também ele não quer envolver a marca dele em um conflito territorial, ambiental, né? Que poderia ter aí, né, proporções e consequências ruins para a marca. Né? Então, veja bem, como que esse assunto, né, é um assunto que dá pano para a manga, né? Ou seja, o planejamento territorial, se ele não for bem feito e se ele não tiver na mão do prefeito, ele de fato pode ser, né, eu costumo, né, brincar que é um Baygon, né? Com o investimento é o mosquito, eu vou lá, eu vou repelir o investimento, eu vou, literalmente rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, né? Só até para fazer um paralelo aqui, como você muito bem falou, linkar essa questão aí, né? Como que a REUB é importante em relação a essa questão do planejamento territorial, né? O que nós conversamos aí com vários prefeitos e até moradores, né? Eu sempre bato nessa tecla, e a lei fala sobre isso lá no artigo 9º, né? Que são medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais. E aí a gente vê como é importante essa regularização fundiária para o desenvolvimento não só daquele núcleo, mas principalmente daquele município. Porque, como você falou, né? Quando a gente não tem aquele núcleo ali ou aquele município regularizado, tem aquele limbo, tem aquela situação de você não conseguir investimentos, não só dos particulares, mas também dos órgãos governamentais, né? Aquilo ali passa, não existindo, passa a não ter nenhum tipo de possibilidade do prefeito ou gestor buscar algum investimento. E aí a REUB passa muito bem por essa questão desse planejamento territorial, que a gente tanto fala aqui, porque a REUB se encaixa exatamente nisso. O município ele vai ter o território dele, aquela malha urbana dele, especificamente detalhado, o que tem dentro daquele núcleo, aquilo ali passando a existir e atraindo aí
investimentos, enfim, situações aí diversas que vão passar a acontecer depois dessa regularização daquele núcleo. Então, a regularização fundiária, a REURB, né, passa muito de encontro em relação a isso. Realmente é uma questão extremamente fundamental e não fica nessa balela que muita gente acha, né? Ah, não, vamos, REURB para quê? E a gente está aí, cada dia que passa, a gente vendo que a REURB é necessária e se enquadra, e se encaixa ali com outros, se linka ali com outras questões ali daquele território, né? A gente vê muito aqui, eu tenho certeza que você, só para finalizar, mas eu tenho certeza que você já viu também municípios que são 100% irregulares, né? Nós temos colegas aí que fizeram REURB no município inteiro. Aqui em Minas nós temos casos sobre isso, o nosso amigo Luciano, enfim. Nós temos situações de municípios inteiros que são irregulares. E aí cai muito nessa situação do planejamento. Como que vai ser aquele município? Que tipo de planejamento territorial é possível numa situação totalmente irregular? Então a REURB se encaixa muito bem aí. É claro que você muito bem explanou em todos os detalhes, mas a gente hoje vê como que é esse encaixe da REURB nesse tema tão importante que é o planejamento territorial, né? Perfeito, Fernando. E, inclusive, a REURB é um instrumento de ordenamento territorial porque ela cuida do presente. Né? E ao contrário do que, às vezes, algumas pessoas pensam, né, a legislação da REURB ela é suficiente. Tá? Eu não preciso amarrar a REURB com plano diretor. A REURB não depende de plano diretor, pode ser feita a qualquer momento, não depende de lei de ocupação do solo, não precisa atrelar isso à Lei 6766 de 79. Então, é uma legislação, de fato, que ela tem um papel, foi feita para isso, para cumprir esse papel, né, de ordenamento territorial, é para tratar do problema do presente. Então, ou seja, a REURB é aquela, você está com a garganta inflamada, é aquela bezetacil que você vai tomar ali, ó, e vai resolver o seu problema. Obviamente, se você começar, né, fazendo analogia com a saúde, se você voltar, né, resolve o problema, mas se você voltar, fala muito, toma gelado, a sua garganta, suas amígdalas estão lá, né? Ou seja, as pessoas estão no território. Eu posso voltar a ter problemas de irregularidade fundiária? Posso. Mas é para isso que existe o planejamento, né? Ou seja, a REURB ela não está atrelada ao plano diretor, né? Mas uma vez, por exemplo, né, legitimado um núcleo, também não é obrigação, não está escrito, né? Mas é boa prática de gestão você monitorar, aliás, né, na própria legislação de REURB, se não me engano, tem sim falando sobre monitoramento, né? Exatamente. É importante você monitorar. Né? Exato, exato. Você monitorar porque um lote que foi legitimado ali, que tem eventualmente 120 metros, ele pode virar 2 de 60 depois, né? Então você pode, né, e deve fazer esse monitoramento do território. Mas, de fato, a ação de ordenamento territorial pela REURB, ela não está dependente, vinculada, não tem pré-requisito em plano diretor. Eu tenho que fazer o plano diretor para fazer a REURB, ou eu tenho que aplicar parâmetro urbanístico. Não, é o ordenamento, é o problema que está ali agora. Você não tem que aplicar um parâmetro urbanístico uma coisa que está irregular. Né? Enfim, é o que vários, né, colegas nossos e da área do direito, principalmente, frisam muito bem, né, com bastante competência para isso, né, e que, de fato, é uma prática, né, que, às vezes, o município quer atrelar, mas não precisa, não tem essa necessidade e não encontra respaldo, né, legal em nada para, por exemplo, amarrar a existência ou a factibilidade, né, da REURB num plano diretor. Ela é suficiente, é uma legislação que ela é independente, né? É isso aí, o Aragão aí falou, né, que lá no Ceará tem mais de 80 cidades, né? E em Minas realmente não é muito incomum de ver realmente também cidades 100% irregulares. Eu até brinco, né, com alguns colegas aí, que esse dado aí que a gente tinha antigamente, né, de 50% do território nacional é irregular, eu tenho certeza que ele já está desatualizado, né? Porque temos aí cidades aqui, municípios em Minas, e como aí o nosso amigo Antônio falou, eu tenho certeza que na maioria dos estados a quantidade muito maior do que 50%, pelo menos é o que eu imagino. E aí a gente pega nesse ponto da questão da REURB, né? Há pouco tempo atrás também eu conversando com o prefeito, a gente falando sobre isso. REURB, digamos assim, é o primeiro passo. É para a cidade começar a existir, né? Para a malha urbana, para a coisa realmente existir física e juridicamente ali, porque aquilo ali vai tomar uma forma jurídica e aí vão vir os desdobramentos, que é o que a gente fala do pós-REURB, né? Assim como está na lei, tem questões também que alguns municípios vêm com algumas legislações
para regularizar edificações, e aí vem também de encontro, né, vem aí abarcado essas questões das legislações de direcionamento, como a gente falou aqui, para distritos industriais, ou até questões de natureza turística, né? Então, quando a gente fala em REURB, é o básico, é o primeiro. E é o que eu sempre falo, que a REURB é a regularização ali do fundo, né? A gente está regularizando a terra. E aí depois vão vir os desdobramentos, até que a gente chega aí, que o que a gente está vendo hoje, que não é uma utopia, mas é uma realidade, de fazer um bom planejamento territorial aí para saber e entender aquele município como um todo. Sim. Uma outra coisa, Braulio, só para a gente já caminhando aqui, em relação que que eu estava pensando em relação a isso, né? Essa questão do tempo aí, porque hoje nós estamos em duas situações curiosas, né? Ontem eu até comentando com você, as cidades que eu estou atuando com o REURB hoje, de vários municípios, coincidentemente, uma boa coincidência, os atuais prefeitos e prefeitas, gestores, se reelegeram, né? Então já tem esse tempo aí para eles começarem a se programar. Mas ali um prefeito que vai assumir também em janeiro, 4 anos dá para fazer um planejamento aí territorial? Você acha que, na sua opinião aí, com certeza com a sua expertise, eu tenho a minha que sim, depende de onde o prefeito quer levar a cidade, né? Mas fala um pouquinho desse tempo aí, dessa lacuna aí de 4 anos, dá para planejar bem aquele território, aquele município? Perfeito, Fernando. Olha, 4 anos é mais do que suficiente para o município se estruturar, se organizar, né? Um exemplo que eu gosto muito, que também estive envolvido, é o município de Igarapé, né? Nós começamos ali em Igarapé a trabalhar na estruturação do planejamento do território desde a base, né? Com a estruturação de um cadastro territorial multifinalitário, a construção do plano diretor, a revisão do plano diretor, estabelecimento de um novo zoneamento, a lei de ocupação do solo, código de obras e postura, e isso tudo ali dentro do mandato, né, do atual prefeito, que por sinal foi reeleito com, se não me engano, com mais de 60% ali dos votos, né? Então, basicamente, uma estratégia de plano diretor, né, para um município ali de até 50 mil habitantes é totalmente possível ser desenvolvida ao longo de 12 meses, isso considerando toda a parte técnica de diagnóstico territorial, mas toda a parte participativa, que hoje é muito importante, né? Inclusive, nessa questão de tempo, Fernando, uma situação que me veio, né, e que desse problema, essa situação que eu falo é um problema, né, e que desse limão a gente fez uma limonada, foi o seguinte, também lá em 2020, quando eu via muitos planos diretores ali no período da pandemia embargados, não pode parar porque tem pouca gente rodando, então pouca participação, né? Então, para sanar ou contribuir com esse problema, né, nós desenvolvemos algumas plataformas de planejamento participativo, né, na qual as pessoas podem, de fato, opinar, participar. É uma plataforma que é auditada de ponta a ponta, então você entra lá com seu CPF, com seu e-mail, é você mesmo, não é um robô, é um CPF, tem que ser um CPF válido, né? Você vai opinar sobre diversas temáticas do território, eventualmente abre uma tela, uma aba de mapa, se a sua proposta ela incide no território, por exemplo, eu quero um distrito industrial aqui, quero câmeras de segurança nessa praça, nessa praça, nessa praça. As pessoas elas não sabem, né? E também não tem que saber. Então, no momento de plano diretor, elas às vezes colocam uma proposta que é um projeto e não é um plano, né? Mas aí cabe a nós técnicos fazer esse pente, né? Esse pente fino técnico, né? Porque o plano diretor é sobre planos, não sobre projeto, né? Não é no plano diretor que você vai estar escrito lá que você tem que colocar câmera de segurança. Pode ter uma diretriz falando sobre, né, o investimento em segurança em determinada zona da cidade. Dessa diretriz vai vir um projeto específico que seria, por exemplo, colocar câmeras de segurança, né? Mas então tudo nasce ali na consulta. Então, para você não ter, né, um plano diretor embargado por falta de participação, nós desenvolvemos uma plataforma, né, que as pessoas podem participar também via internet, né? Então, ou seja, hoje com as antenas aí da Starlink, a gente leva uma antena para uma área rural de um município, né? Lá internet de 500 mega para todo mundo, né? Quem não tem acesso à internet ou ao celular, a gente leva tablet, computador, a pessoa pode entrar pela plataforma e fazer todas as suas propostas ali, e a discussão é feita também porque as pessoas estão ali reunidas naquele momento. Ou seja, aquela oficina tradicional, ela é feita, só que a gente troca papel por
por um instrumento digital, como celular ou computador. E com uma coisa a mais, né? Essa oficina ela vai se encerrar só uma semana depois. Por quê? Depois daquele momento de brainstorming ali de todo mundo na oficina, a oficina ela fica aberta. A pessoa pode estar ali no dia a dia, pensei mais uma coisa, vou lá colocar de informação e de proposta. Ou seja, a gente ganha tempo trazendo a tecnologia, digitalizando as oficinas participativas, a gente tem Ganha tempo e ganha informação, né? Justamente daquelas pessoas que estão lá na situação de fato, né? Exato, só para você ter uma ideia, numa oficina do Plano Diretor em São Tomé das Letras, numa área rural, 250 participações. Para quem trabalha com planejamento territorial no município, sabe o quão difícil é você pegar a opinião de 250 pessoas. Tá? E nós conseguimos isso. Detalhe, todas as pessoas lá listadas, depois a gente tem uma planilha com o nome de todo mundo, e-mail de todo mundo. Então, assim, se chegar uma ação civil pública falando que não teve participação, você responde tranquilamente, a tempo e a hora, de forma rápida, o promotor, né? E ele vai ver que de fato teve participação. Né? Quando e como foi, né? Que, de certa forma, ali foi feito com uma participação muito mais efetiva que se fosse uma audiência presencial, né? Sem dúvida, né? Porque quando fala ali numa audiência pública, né? Vamos falar aqui sobre uma questão de tal tema, principalmente ambiental e tudo, né? Todo mundo quer realmente saber e tudo, mas quando vai, de fato, para uma audiência pública e discutir, a gente sabe que a frequência, o pessoal que participa aí mesmo é muito pouco. Então, isso aí você consegue também abranger uma quantidade muito maior. Você vê uma cidade, como você citou aí, São Tomé das Letras, né? A adesão foi muito boa, mas com certeza por essa facilitação, né, que ocorreu. O rito normal ele é feito, tá? São feitas audiências públicas, presenciais, inclusive sob a minha orientação, né? Eu geralmente não gosto de fazer audiência pública, senão na Câmara de Vereadores, né? Porque quem de fato de direito, né, e por força constitucional, né, pode e vai legislar, né, e quem teve voto são os vereadores. Então, assim, eu me sinto incomodado, às vezes, de ter que fazer uma audiência pública, às vezes no teatro da cidade, né? Ou seja, a Casa do Povo é a Câmara de Vereadores. Então, assim, eu sempre oriento, né? O Plano Diretor é um projeto do Executivo, né, que vai para o Legislativo. Então, eu sempre oriento os líderes do Executivo, olha, vamos começar a ponte desde já, vamos estabelecer o diálogo desde já. Né? Então, a gente faz esse papel de estabelecer um diálogo mesmo, porque nem sempre no município, né, a Câmara ela é favorável, né, ao Executivo. Né? E planejar, Fernando, ele é isso também, né? Ou seja, é o técnico, mas é o político. Né? E é legal, né? E a gente não pode demonizar a política. Né? A gente não pode demonizar a política. Existe uma política que é muito bem feita, né? Que pode ser muito bem feita, né? E um processo de plano diretor, por exemplo, de planejamento, de ordenamento territorial, é uma mescla, né, do técnico com a política. Né? Então, ou seja, eu sempre nas audiências, eu deixo muito claro para as pessoas, eu não vou aqui, né, contar uma história que não existe. Ou seja, quem vai de fato decidir, né, até falo isso, é uma obviedade para quem é do campo do direito, né, é uma obviedade para quem é um legislador, mas, por exemplo, um grupo a Casa Legislativa, os vereadores, eles podem simplesmente pegar todo um projeto, uma minuta de lei ali que nós, né, entregamos numa primeira versão, depois da parte participativa, depois de escutar a população, eles podem simplesmente pegar aquela minuta e reescrevê-la do início ao fim, porque é prerrogativa deles. Obviamente, isso nunca aconteceu comigo, eu nunca vi isso acontecendo, né? Certamente deve existir, mas por quê? Porque tem chegado nas casas legislativas pessoas que, claro, são políticos, elas têm que escutar a sua base eleitoral, mas elas também têm que escutar o técnico, porque os órgãos de controle também vão cobrar pelo viés técnico. Né? Então, exatamente, um bom equilíbrio entre o político e o técnico, você faz uma boa legislação. Né? Então, sem imposição, né, de um lado e de outro, e buscando esse equilíbrio. Né? Planejar é isso, é você conciliar a parte técnica, legal, né, científica, com as questões políticas que envolvem o território. Exatamente, O que ficou claro aqui para a gente, né, o Braulio, que, primeira coisa, diálogo, né, tanto com a comunidade e principalmente com o gestor, né, aí eu volto a frisar,
o que ele pensa como cidade e para onde quer levar a cidade, principalmente na situação também de estar havendo um subaproveitamento daquilo ali, né? O gestor que tiver interesse, ele com certeza vai poder aproveitar, vai poder usufruir dos recursos que a cidade tem, e talvez ele nem saiba, né? Então, esse planejamento territorial é fundamental, e o que fica, pelo menos para mim, aí, que eu entendo, é justamente isso, esse diálogo e realmente entender que não é uma questão mesmo não é uma coisa utópica, né? Realmente é uma realidade e a lei está aí para ser cumprida. E, às vezes, alguns gestores podem estar incorrendo aí, talvez até em crimes, né? Em questões que podem ser resolvidas com um bom planejamento territorial e até resolver a situação lá que nós temos, que aquele município tem, fazendo essa boa gestão ali dessa malha urbana, enfim. O que fica aí Exatamente. realmente é isso, né? Só para, não sei se a gente tem mais um pequeno tempo ainda, né? Só para Tranquilo. ilustrar mais uma situação, Está né? interessante aí, pode ir, fica à vontade. Por exemplo, né? O que eu já vi, isso eu já vi acontecer, né? Um município que às vezes não faz o seu dever de casa, né? Não acompanha o seu território, né? No que tem acontecido de expansão urbana, no que está acontecendo de crescimento da cidade, tanto horizontal quanto vertical, e depois de muito tempo, ou então só quando é provocado, né, por exemplo, pelo Ministério Público, é que vai fazer todo o cadastro territorial multifinalitário, ou seja, eu vou mapear as minhas vias, quadras, lotes, áreas construídas, né? Então, às vezes, tem município que está aí há mais de 25 anos sem atualizar o seu cadastro territorial multifinalitário e o gestor talvez não saiba, né, que ao fazer isso, né, ele está também, em alguma medida, renunciando receita. Na medida em que eu tenho um lote, eu pago o IPTU sobre o lote, mas eu tenho uma edificação ali de 3 andares, porque eventualmente o zoneamento me permite isso, e estou pagando o IPTU por um lote, pelo lote apenas, ou por apenas um pavimento, né? O município está deixando de arrecadar sobre 2 pavimentos, sobre 3 pavimentos no total, né? E aí, se você coloca isso e retroage isso no tempo, você consegue ver quantos milhões de reais que o município não está perdendo, né? Então, assim, de fato, é uma questão que tem muitos gestores que não sabem, né? E às vezes chega lá uma ação civil pública no Ministério Público e alguém provoca o MP em relação a isso. Ó, esse município aí tem muitos anos que... Geralmente o contribuinte não faz isso. É uma coisa que acontece pouco. A pessoa tem que ter um conhecimento bem, né, específico e aprofundado, porque o contribuinte ele não vai fazer isso, né? Ele não vai provocar porque ele vai sempre querer pagar menos, né? E aqui eu não estou falando, gente, tá? Exatamente, eu não estou falando aqui de aumento de imposto, né? Tá? Eu não estou falando de um aumentar ajuste, ali. né? Como? É um ajuste, né? Porque pode acontecer de estar pagando até mais. Exato, é o legal, né? Ou seja, dada aquela alíquota, né? Dada a planta genérica de valor do município, não estou falando em alteração de alíquota de imposto, né? Eu não estou falando de aumento de imposto. É basicamente você pagar de forma justa. Já teve município que o prefeito falou, tem lote aqui na cidade que a pessoa paga e, né, no caso, a planta genérica estava desatualizada, né? Que o valor do metro quadrado era 13 centavos. Né? Então, não faz sentido. Né? Aí, nesse caso, né, atualiza-se. Mas tem muito município que não precisa atualizar o valor do imposto, a alíquota do imposto, né? Mas tem a necessidade de atualizar a área construída. Né? E, às vezes, muitos prefeitos, quando ficam sabendo da pior maneira possível. Já é uma notificação do Ministério Público, né, pedindo, né, às vezes o MP ele vai, né, convidar ali o município a assinar um ajustamento de conduta, né, para de fato fazer, né, esse cadastro territorial multifinalitário. Ou seja, você precisa de chegar a um órgão externo, ou seja, um outro poder, para chegar e falar, olha, faça, né, o que você tem que fazer. É como se alguém tivesse que te falar, escova o seu dente. Mas, ora, escovar o dente é uma coisa que faz bem para você. Né? Então, assim, quantos prefeitos nesse exato momento estão aí com o PIDs na mão, procurando dinheiro, e às vezes o dinheiro está no próprio território. Né? Esse é um Exatamente. A REURB está aí para isso também. Exato. Também, porque para quem está não no deixar limbo, dinheiro né, na mesa. também não paga imposto, exatamente. O município que não faz REURB está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Porque também, né, não está no cartório, não está registrado, eu até brinco, está no limbo jurídico e territorial, ou seja, aquele território não existe, logo ele não contribui, né, com o município. É isso aí. Mas é Ô, isso Braulio, aí. eu acho assim,
Hoje o que a gente tinha para conversar, né? O tema é muito extenso, mas o que a gente queria deixar aqui de recado, eu acho que foi muito válido, né? Principalmente nessa questão da conversa aí com os gestores, de quem, né, ter uma visão mais realista dessa situação, né? Que essa questão de plano diretor, de entender o território no geral como um planejamento territorial, não é nenhuma utopia, como eu repito aqui. É uma Exato. realidade e digo até reforço uma necessidade, né? Então, mesmo que seja um município pequeno, é importante dele fazer isso para entender melhor o município, o que que tem, e como a gente diz aqui, não deixar dinheiro na mesa, e principalmente também planejar o futuro daquele município. E aí, é claro, eu começo aí, encerro também puxando a sardinha para o meu lado. Vamos fazer REUB. Aquele prefeito, aquele gestor, é o momento ideal agora. Temos aí, né, vocês 4 anos pela frente aí, alguns até um pouco mais, porque já foram reeleitos. Então, a hora de fazer REUB é agora. Então, não deixem de aproveitar aí, vocês estão entendendo a situação do que vocês podem estar deixando de arrecadar e outras várias questões aí, mas é a hora da REUB. 2025 eu tenho certeza que é a hora e a vez da REUB, não tenho dúvida disso. Perfeito, Fernando. Muito Ô, obrigado Bruno, pela. fica aí para as suas considerações finais aí, tá? Se você quiser estender um pouco mais, mas é como eu disse, eu acho que a gente já falou bastante aí, mas fica à vontade para você fazer as suas considerações finais aí. Não, tá certo. Eu também tenho que, né? A hora está avançada e amanhã eu tenho que pegar um voo para São Paulo, que temos lá o congresso, né? O quarto Congresso Nacional de Brasileiro de Regularização Fundiária, e eu vou estar mediando um painel falando exatamente sobre irregularidades fundiárias e cidades inteligentes, né? Então, Ah, legal. Amanhã pode falar aí, né? Não tem problema, não. O Henrique é nosso amigo nosso aí, é Reubeiro também. Esse ano, eu até comentei com o Henrique, deixo aqui registrado, eu não vou participar lá do congresso, mas ano passado eu fui, né? Um congresso aí muito bacana, muito importante aí para a Reúbe. Pode falar um pouco aí. Você vai falar amanhã, então, né? São 2 dias, na não é isso? verdade, O congresso? estou indo para lá amanhã, né? O nosso painel que eu vou estar moderando vai ser no dia 17, né? E nós vamos estar lá com alguns painelistas muito interessantes da área de registro de imóveis, né? Nesse painel também o Pedro Maciel, aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, vai falar sobre algumas estratégias que a cidade tem feito relacionado à regularização de algumas áreas por meio de um programa de centralidades, de levar a cidade viva, né, de colocar vida nas cidades, nas centralidades. Quando você fomenta nova centralidade, você diminui o custo de mobilidade, você, né, contribui com toda uma cadeia. Vamos ter também o professor Niel, lá da Bahia, que vai falar sobre a parte de topografia, né, dos levantamentos, as normativas, né? Então vai ser uma oportunidade, né, bem interessante. E queria até te perguntar aqui, Fernando, estou vendo algumas pessoas que colocaram algumas coisas, depois a gente tem acesso, né? Tem como ter acesso a essas perguntas ou só aqui ao vivo na hora? Não, na verdade não. Essas perguntas vão ficar aqui. Mas eu peço aí a todo mundo A gente pode que. responder quem colocou, né? Isso, Aragão aí é nosso amigo aí, ele está lá no grupo também no Conexão, Não, né? E eu vou te passar até o contato aí, mas eu deixo aqui em aberto, como sempre, né? Quem quiser mandar uma mensagem, tanto para mim quanto com o Braulio também, nós já estamos aí conversando nessa parceria em relação a até, né, o Instituto, em relação ao planejamento aí, quem deseja fazer, eu estou aqui na Zona da Mata de Minas e também atuando no estado do Rio de Janeiro. Então, quem quiser conversar sobre isso aí, tanto eu quanto o Braulio estamos aí à disposição, né, Braulio? exatamente. Então, eu vou deixar aqui registrado, né? Podem mandar mensagem. O nosso amigo aí, Isso. o Aragão, eu vou te mandar o contato dele aí depois, um grande amigo nosso, o Gesiel, o Fabrício, teve bastante gente por aí. Teve um pessoal aí, parente seu, que aí não vale ficar te elogiando, né? Aí não, minha esposa e meus filhos não entraram, pô. Aí não vale. Da próxima eu vou mandar entrar. Mas, enfim, eu acho que os familiares aí valeu. O resumo é que a live foi muito proveitosa. Quando eu me comprometo aqui, né? Quando eu me comprometi a começar com essas lives, como eu disse aqui no início, é justamente isso, né? É trazer informações novas, profissionais capacitados de outras áreas, mas principalmente que complementam aí a REUB, que é o nosso trabalho principal. Maravilha, Fernando. Eu queria te agradecer muito, né? Enfim, sou novo nesse ambiente digital, né? O Aham. negócio meu é mais
no chão de fábrica dos municípios, né? Mas, enfim, a gente tem que, de fato, também comunicar. Hoje a praça pública é a internet também, né? Então, tem que ir onde as pessoas estão, né? Onde Não. elas estão de fato, e a internet é um dos lugares, né? E assim, é o principal hoje, né, com essa questão da internet, né, por exemplo, tem pessoas que não viu a gente aqui ao vivo, né, nós tivemos aqui picos aí até quase 20 pessoas assistindo, mas enfim, eu já tive lives aqui, eu te falei isso ontem, né, com 300, 500 visualizações, né, eu Sim. tenho vídeos meus lá no YouTube com 1.000 e poucas visualizações, então hoje o ambiente digital proporciona isso, né, a gente vai encerrar aqui a live, mas vai ficar aqui registrado e a gente vai ficar ecoando aí por alguns tempos. Então, no Brasil inteiro, aí até fora, quem quiser assistir vai poder assistir depois. Então, eu acho importante aí você vir para esse ambiente aí. Você tem muito conhecimento, fiquei muito satisfeito aí, reforço aqui por você aceitar o convite, que nós estreitemos aí nossas relações profissionais, né? Eu tenho certeza que nós vamos fazer algumas coisas juntos aí pela frente nesses municípios aí para esse nosso Brasil. Eu estou falando aqui de Minas e do Rio de Janeiro, mas estamos aí, né? E reforço aqui, mais uma vez, muito obrigado, sucesso lá para o evento amanhã, né? Um grande abraço aí com o Henrico, e tenho certeza que será um evento grandioso, e fica aqui também o convite. Então, com certeza, a gente vai arrumar um outro tema aqui, para a gente voltar aqui depois e continuar falando sobre esse tema tão importante aí, que é a sua Com área. certeza, Fernanda, recíproca é verdadeiro. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. E é isso aí, estou aprendendo aqui contigo, né, nesse ambiente digital e estou à disposição, né? Vamos Sim. juntos, né? Quem diria, eu ensinando com PhD, já pensou? Né? A Mas gente tem que, né, tá sempre aprendendo, Fernando. Nós estamos sempre aprendendo. exatamente, é isso aí que eu falo, aprendendo diariamente. Hoje também Exatamente. aprendi mais algumas coisas aí, e é isso, aprendendo diariamente, e principalmente, na medida do possível, a gente passar para frente aí para outras pessoas também poderem desfrutar do que a gente já faz, né? E vou finalizar com a frase que eu tanto adoro: reurb transforma vidas. Vamos em frente, que nós temos muita coisa para fazer. Isso aí, vamos Grande embora. abraço aí, Um tá, Bruno? abraço. Fique Valeu. com Deus, Muito obrigado. muito Ô, obrigado gente, mesmo. muito Obrigado a obrigado. todos aí. Um Muito abraço. obrigado.